Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bora lá pro terceiro duelo seguido contra o Flamengo. Eu falo sempre dos roteiros do Atlético, né? Os roteiros pró e contra. E por isso não é qualquer um que consegue torcer por esse time, não. Porque o roteiro pró, ele é emocionante, ele é adrenalina, ele é fantástico. E o roteiro contra, a hora que quer te castigar, te judiar, ele consegue também. E logo depois de ver o Flamengo levantando a primeira taça da Arena MRV, o primeiro confronto contra o Flamengo no Maracanã. Não foi legal, não. Mas a gente tem que encarar. E isso mexe muito com nós torcedores e mexe muito com os atletas também. Por isso, hoje o Leopoldo me fez uma pergunta sobre Gabriel Barbosa. Gabriel, o comportamento dele, o que isso afetaria o Flamengo. Eu falei, Léo, tô do lado do Ronaldo Luiz, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, campeão da Supercopa, campeão da Recopa e tal. Vamos perguntar para ele, porque, gente, o boleiro, ele funciona de uma maneira diferente. Algumas coisas que nós temos opiniões, conhecimento. O Milito até falou um termo na coletiva hoje sobre coisas que só tem conhecimento quem está lá dentro. Algumas informações e tal, algumas visões que eles têm informações privilegiadas. Mas o boleiro, ele tem códigos de ética deles ali, de comportamento e tal. E eles também sabem de maneira diferente como é o soco no queixo no futebol e o que é a confiança no futebol. Eles encaram de maneira diferente alguns confrontos, como, por exemplo, a gente conversou aqui sobre o Flamengo na década de 80, o que para eles não quer dizer nada da década de 80. Né? E eu pensava hoje até onde o soco no queixo, que foi o domingo, afetaria o nosso time hoje. Um time muito badalado pelo final de semana, que foi o time campeão, e um time abalado. Palavras parecidas no português. O quanto isso soaria diferente, assim, e nós que somos engenheiros de obra pronta, se o Flamengo perdesse, o futebol brasileiro falaria que entrou de ressaca, festejou demais, e se o Atlético perdesse, seria o time abalado, mas nitidamente o Atlético não só estava na continuação dessa partida que poderia ter sido goleado na Arena MRV se não fosse o Everson, como houve ainda uma queda de confiança, queda do técnica, houve uma queda drástica. Não acredito que as ausências dos convocados tenham afetado o Arana, Alan Franco e Júnior Alonso, muito pelo lado esquerdo, a gente vai falar desse lado esquerdo hoje, né? Até porque o Flamengo ainda teve suas baixas também, inclusive o Gerson, que eu acho que é o pilar do time lá, Arrascaeta, o próprio Gabriel. Então tivemos baixas dos dois lados, mas a queda do futebol do Atlético eu acho que passa muito sim por essa teoria do soco no queixo no futebol, que é quando você toma um gol, você fica abalado, não consegue se recompor, o adversário vai rapidinho ali, marca o outro, ou te pressiona muito naquele momento. O Atlético, ele ficou nas cordas na Arena MRV e veio para cá, para o Maracanã, ainda nas cordas, e só conseguiu sair no fim do segundo tempo. Me lembrou um pouco, na nossa máquina do tempo do Camisa 12, o Galo e Bragantino em 2021. O Galo volta da partida contra o Bahia, o jogo do título do Campeonato Brasileiro de 2021. Alguns jogadores dormiram na maca do CT no dia seguinte, lá na cidade do Galo, os jogadores descansaram lá. E os caras pintaram o cabelo, festejaram, nem lembraram que tinha rodada. E eu falei, bicho, nós vamos tomar um coco do Bragantino no fim de semana. E apesar de ter sido um time que estava em festa, no auê, virando noite, ele vence a partida. Porque ele era melhor tecnicamente, porque ele tinha peças melhores.
Então me lembrou muito isso, apesar do Flamengo ter comemorado, do Flamengo já não ter tanta responsabilidade com o Campeonato Brasileiro, ele pegou um time que parece estar muito mais... o problema maior, pelo menos é a impressão, eu não falo maior, mas parece ter um problema tão grande, técnica quanto mentalmente. Eu não acredito que é só por questão de escalação, de formação, de estudar o jogo e tal, que o Atlético apresentou um futebol tão pobre. Eu acho que é realmente muito aqui. E eu não quis assistir a coletiva do Milito depois da partida da final da Copa do Brasil. Pra falar a verdade, eu não queria nem lembrar que futebol existia, esse negócio me adoece. Mas hoje eu voltei já pro meu ritual, que não é esse de curtir, que você não curtiu até agora, tá aqui o botão e você não curtiu ainda. O nosso outro ritual que é assistir a coletiva do Milito. E o Milito fala 1, 2, 3 vezes, deixa claro e nos preocupa sobre a questão física do time. Ele falou, olha, a gente estava em 2 Copas e no Campeonato Brasileiro. Nós jogamos todas as partidas do Campeonato Mineiro, nós jogamos todas do Campeonato Brasileiro, todas da Libertadores e todas do Brasileiro. Vamos jogar todas do Brasileiro. Nenhum time do Brasil fará isso. Então, a condição que alguns jogadores do Galo chegam nessa reta final de temporada é atípica mesmo descansando no Campeonato Brasileiro. Ele cita que hoje, se você não quiser assistir a coletiva, eu te entendo, né? Eu pago o preço aqui por vocês, assisto, tem que assistir a coletiva, tem que assistir entrevista de jogador, é parte da minha profissão. E ele fala que hoje não podia escalar o Zaratio, sabia que o Paulinho não poderia começar jogando, e o Hulk, pela condição do Hulk, o Hulk também não poderia. E que o Hulk pediu para jogar. Então, assim, como a gente ficou com a cabeça no Botafogo o tempo todo, e a gente sabe que, tecnicamente, o Botafogo tem um elenco melhor, tecnicamente, nome a nome, no papel o Botafogo é melhor, fica agora a análise de como chegaremos fisicamente nessa final, cara. Não existe só a preocupação da superioridade técnica do Botafogo. Me preocupou muito pela fala do Milito como chegaremos fisicamente. O Zaratio vem sem jogar desde agosto. Você lembra que ano passado ele volta de lesão e ele fica o jogo inteiro, inclusive na derrota do Flamengo na Independência, 28 de julho de 2023. Me lembro, inclusive, onde eu estava no gol do Atlético, não foi uma situação muito legal. Véspera do meu aniversário. E o Atlético volta utilizando o Zaratio o tempo todo ele estoura, se eu não me engano, contra o Palmeiras no Mineirão. Numa partida no Mineirão que ele estoura e volta para o departamento médico, que tem sido a rotina do Zaratio já há algum tempo. E a gente imaginava que ele voltaria depois da cirurgia já sendo útil, podendo jogar todas as partidas até o final do ano, compensando o período que ficou fora, e a gente vê agora que não é assim. Então, talvez pela ausência do Paulinho e do Zaratio, ele tenha optado pelo Bernard. O Hulk, nitidamente, não tinha condição de estar em campo, não só pela atuação ruim do Atlético. Eu vi um vídeo lá no perfil Galo Play, mas eu também tinha filmado e mandei para o Igor, amigo meu, mandei para o Pedro Henrique, de Jiquiri, e mandei para um outro amigo, que no contra-ataque do Atlético, ali por volta dos 30 minutos, 35 do segundo tempo, vai todo mundo na explosão e o Hulk já não aguenta mais acompanhar a explosão, mas em outros lances já era perceptível que o Hulk foi para o sacrifício nesse jogo. E toda partida do Atlético agora no Campeonato Brasileiro, de acordo com a ótica de cada um, ela vai exigir sacrifício. Por causa da tabela do campeonato, por causa do sonho de ainda também ir para a Libertadores 2025 por lá, no plano de emergência, de parar de olhar para trás, para o Z4, que está pontuando pra caramba nessa reta final, porque está todo mundo querendo se safar por lá. Então, a gente precisava dessa turma toda à disposição, todo mundo bem, mas precisamos pontuar porque acho que os últimos jogos serão realmente, novamente, com o time 100% reserva,
Tava até calculando aqui que Juventude, acho que dia 26, São Paulo 23, acho que aí já não tem titular mais. E se tiver que voltar, volta lá depois do dia 2, 3, se tiver algum jogo, né? Eu nem via na tabela aqui quais jogos temos depois, eu só acompanhei a tabela até o dia 30. E o problema do GE é que ela vai abrir a tabela hoje no 19ª rodada, que é Galo e Atlético Paranaense, que essa rodada que nós vamos pagar no fim de semana, galera, ela é da 19ª rodada. Cheguei aqui, ó, 26, 8 do 11, aí, ó, Galo e Atlético Paranaense, 8 do 12. Então, depois da final da Libertadores, nós temos Vasco e Atlético Paranaense. Se a gente ganhar a Libertadores, usa os reservas, segura o time pro Mundial. Se perder a Libertadores, coloca quem tiver que colocar, do jeito que tiver, e vamos para cima. Não tenho dúvidas de que não é má vontade desse time nessa partida contra o Flamengo. Não questiono o caráter do tipo, esses caras largaram o Brasileirão, falta de profissionalismo, não. Eu acho que existe sim o problema da confiança, o problema de uma fase de jogadores, do treinador às vezes até demorar, e ter poucas cartas na manga, pouquíssimas, quase nenhuma, e não mexer rápido demais para resolver o problema. Acho que o Milito demorou um pouco para resolver o problema Arana Rubens no Maracanã, e hoje, mesmo com a possibilidade de sofrer uma goleada no primeiro tempo, já ele não consegue consertar o primeiro tempo. Eu já teria colocado o Alisson pelo direito. O Alisson não mudou nada, mas eu já teria tentado fazer alguma coisa, trazido o Scarpa para a esquerda, como o Breno Galante destacou na coletiva, que o Scarpa começa a aparecer pelo lado esquerdo. Já teria feito alguma coisa pelo desespero de ter a possibilidade de ter sido goleado. Lembrou muito o time do Filipão, principalmente até os 20 do segundo tempo, que a nossa jogada era de sempre, mesma coisa do Maracanã, recua, 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 bola no Everson, quebra no meio campo, para alguém casquinhar de cabeça, para você ter a sorte de pegar alguém nessa casquinhada, vindo na diagonal e pegando essa bola e carregando. Pegava a bola, troca de passe na fogueira, bola no Everson, quebra na frente, devolve a bola para o Flamengo tentando casquinhar e volta para frente. Lembrou muito o Galo do Filipão no Campeonato Mineiro e no primeiro turno do campeonato ali até o jogo de São Paulo ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Falei do lado esquerdo, não funcionou a dobradinha Rubens e Arana no Maracanã. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 acompanhou até um vídeo que eu fiz sobre a posição amaldiçoada do Atlético. Zarate seria o titular, segundo o Milito, por ali. Foi para cirurgia, o Bernard teve uma lesão grave, não conseguiu render desde que retornou ao clube. Cadu só junho do ano que vem. Até o Vargas também, ele já tentou por ali. Subiu o Alan Franco por ali, colocando uma dobradinha de volantes atrás um pouco mais. Ou contra o Criciúma, acho que foi contra o Criciúma, uma derrota lá em Santa Catarina, que ele jogou só com o volante e tentou o Alan Franco liberar por ali. O Alan Franco virou um ponto esquerdo e não funcionou também. E, cara, eu tô sentindo muito que a pedra no sapato do Galo não é o único problema, entendam isso, mas eu tô encarando muito como uma pedra no sapato essa posição. A Alexa começou a falar igual uma maluca aqui de fundo. O lado esquerdo hoje, mais uma vez, principalmente porque hoje não tinha Arana, Alan Franco, Júnior Alonso, né, por aquele setor, o Flamengo percebeu. O Rubens vai sonhar com o Matheus, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de guardar o nome dele. O Rubens vai ter pesadelos com ele ali. E o Flamengo percebeu, cara, que tava principalmente por ali um buraco. E tava mais fácil recuperar a bola na saída de bola por ali também. O Flamengo se aproveitou bastante. Por isso eu teria mexido um pouco mais cedo por aquele lado. E assim, por mais que o Arana não tenha rendido no Maracanã no primeiro jogo, no jogo da volta, vamos rezar demais, machucou lá no treino da seleção, pro Arana tá 100% dia 30, cara. O Rubens é muito afoito, o Rubens é muito afobado, o Rubens precisa controlar essa ansiedade, o Rubens precisa evoluir na questão dos cruzamentos também. Eu lembro que teve pós-jogo em 2022, eu acho, que
que eu falava sobre essa questão de evolução dos cruzamentos. Na verdade, eu tô me sentindo um idoso, cara, porque eu cresci, criancinha ali, assistindo meu pai falar, esses caras hoje em dia, né, não treina mais cruzamento, não treina mais cruzamento. E eu me pego hoje falando isso, não é só sobre o Rubens, não. Os meninos saem da base, reclamam a mesma coisa que os velhos reclamavam quando eu era criança. O pessoal tem que sair sabendo o básico. Eu citei o Ronaldo Luiz lá no começo do pós-jogo. Vou contar uma historinha pra vocês. Ele saiu aqui do América, acho que foi ele o Palinha, ele foi pro São Paulo, o Tele Santana falou, riscou um círculo lá no muro e falou, chuta aqui. Pá, ele chutou, não acertou, Palinha chutou, não acertou, o Tele Santana falou assim, eu vou ensinar vocês a chutarem. Ele falou, um senhorzinho vai me ensinar a chutar, eu sou jogador profissional. Tele Santana, plau. Ele falou, agora eu vou chutar acima do círculo, plau. Ele falou, agora eu vou chutar dentro do círculo, plau. E por quê? O Tele Santana colocou eles para treinar na linha que ele traçou linhas lá, para treinar todo dia. Porque a boleirada da moda antiga fala isso. Você tem que treinar, praticar, você tem que... E pelo que a gente fica sabendo dos treinos de base hoje, sabe, é muito prancheta e pouco gente para falar. Sabe? Faz assim, curva seu corpo aqui, faz assim e tal. Mas voltando ao Rubens. Mas só para fechar o Tele Santana, o Ronaldo Luiz fala que realmente assim, era um treinador que fazia você mudar, você tinha defeito e ele corrigia o defeito, mostrava como te treinava. Voltando à questão do Rubens, muito afoito, errou contra o Palmeiras, errou contra o Vitória, teve aquela sequência de erros. Hoje mais algumas, teve o jogo agora, acho que do Atlético Goianiense, que errou uns cruzamentos e hoje de novo muito afoito, muito afobado. Então, por mais que algumas peças não estejam rendendo o que a gente estava imaginando nesse período da temporada, vamos rezar para os principais estarem à disposição, já que nosso elenco é realmente a conta do chá. E sobre saída de bola, impressionava as velocidades, gente. O Rossi, para não falar que eu estou comentando do meio campo para frente, o Rossi pegava a bola, era pá, 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 pá. Tava no gol do Everson de novo. 1, 2, 3, 4 toques. O Atlético fechadinho, velocidades diferentes. O Atlético com campo para progredir. Cara, eu tô cansado de falar isso aqui. Os jogos em que o adversário oferece pro Atlético campo para progredir. Vai, Scarpa. Vai, Hulk. Vai, Bernard. Olha o campo que você tem, Bernard. Olha o latifúndio que você tem para carregar a bola. A lentidão. Até errar e entregar a bola para o adversário. E o pior, às vezes espera, a lentidão é tanta que o Atlético fala, pô, ataque para nós, vou sair. Quando o Atlético sai e a defesa ficou frágil, ficou vulnerável, é o momento que o Atlético opta por perder a bola na defesa. O Everson pega, aciona alguém. Opção de contra-ataque. O campo está livre. O Atlético é tão lento que o resto do time sai e o Atlético ainda está aqui, perde a bola aqui e o cara já está cara a cara com o Everson, porque o time saiu achando que seria um contra-ataque de perigo. Teve uma bola do Otávio que eu fiquei deprimido, cara. Já foi difícil ligar a TV para assistir um jogo hoje. Já está sendo difícil passar a semana. Aquela sensação de um soco no estômago a cada vez que alguém fala de jogo de futebol com a gente. Aí teve uma bola que o Everson acionou o Otávio no... Não, perdão. O Flamengo erra o escanteio, o Flamengo cobra baixinho esse escanteio. E o Otávio tá primeiro ali, a bola vem no pé do Otávio, ele sai com o campo para um ataque rápido, ele é lento, perde a bola e proporciona um ataque do Flamengo que termina com a finalização, quase certeza que do Davi Luiz, e eu cronometrei isso. Foram 9 segundos entre o Otávio estar com a bola com o campo livre e o Davi Luiz finalizar, com perigo no gol do Everson. 9 segundos. Quem presta mais atenção no jogo vai lembrar desse lance do escanteio. Rasteiro do Flamengo, o Otávio pega a bola, tem um campo livre, vai carregar, entrega a bola pro Flamengo e o Flamengo finaliza com perigo 9 segundos depois. Aliás, o Otávio
Foi difícil eleger o pior em campo nas 3 partidas contra o Flamengo, pegando a média geral, mas hoje eu acho que o Otávio seria forte candidato. Errando tudo, voltou a ser o Otávio com dificuldade para aparecer na saída de bola do time, que não contribui na saída de bola, o Otávio disperso, o Otávio desatento, o Otávio errando o passe. E pegando a questão cronológica do jogador com o Milito, foi quem mais se destacou nos 12 jogos iniciais do Milito. Ele se lesiona, talvez contra o Sport ou contra o Rosário fora, mas naquele período que quebra o período bom do Milito e ele não está, e a gente fala, pô, o Otávio tá fazendo falta, o Otávio tá fazendo falta. O Otávio volta jogando bem, o Otávio passa a ser elogiado por nós em vários jogos e está um Otávio irreconhecível. Olha, a turma que a gente vinha elogiando, o Lianco jogou mal no Maracanã, o Arana jogou mal, estou citando jogadores que a gente bota fé. O Lianco foi mal no Maracanã, o Lianco estava nervoso, o Lianco hoje erra no momento do pênalti, o Arana, por exemplo, eu citei que foi apagado, o Hulk, que é nosso ídolo, apagado demais, mas eu acho que nenhuma queda é tão drástica quanto a do Otávio, cara. Porque o Lianco talvez tenha descido daqui para cá, o Hulk daqui para cá, mas o Otávio foi pro subsolo nesse momento, cara. Impressiona demais. Salvos, todo mundo, nesse caso, todo mundo salvo pelos jogos que o Everson fez. Contra o River Plate, antes do jogo da volta, eu fui lá receber do Felipe Arco essa camisa aqui do Projeto Califórnia Alvinegro. Breve pausa no pós-jogo, então. O 2013, cara, eu até mudei minha feição, gosto de falar dessas coisas. Nós fomos para a Argentina, no Arsenal de Sarandi. Eu acho que foi nesse jogo que estava eu, o Daltin, a galera de Galo. Tem uma panelinha assim que a gente ia para Sete Lagoas na chuva assistir jogo com o Boa Esporte e tal. Essa turma da panelinha de sempre, de jogo ruim, jogo bom, e principalmente uma turma que sempre gosta de discutir ideias do que fazer para o Atlético. Inclusive o Dalton, nesse jogo, já falava de fazer um tour. Eu acho que era o Dalton, não tô em dúvida se foi o jogo do Arsenal de Sarandi. Se ele estava lá, acho que foi ele mesmo que falou isso aí. Fazer um tour por Belo Horizonte, saindo da cidade do Galo, os pontos de BH que marcaram a história do Atlético. Eu vou até deixar isso aqui para eu lembrar de contar um negócio para vocês aqui. Eu preciso de ter ponto de ativação da memória, gente. Então, assim, a gente discutia, né? Pô, dá pra fazer um tour pro BH, passa na sede do Galo, passa no Minas Centro ali, passa no Mercado Central, que foi um 9-2 e tal, e terminava em determinado ponto, né? Hoje seria na Arena MRV, e a gente falava na época assim, agora que o Horto tá com essa fama no Brasil, o Cal no Horto tá morto, esse caldeirão, a gente tinha que pintar o Horto inteiro, cara, pintar os postes, pintar os muros. E quando surge o Califórnia Alvinegro, eu lembro muito desse período que a gente discutia isso, de fazer esse clima ao redor do caldeirão, realmente, assim, né? Do estádio e tal. Na época a gente não sabia ainda da Arena MRV. Então, muito orgulho do Califórnia Alvinegro. E antes de contar do meu encontro com o Arco, então, eu vou contar do copo que eu tô segurando aqui, para eu não esquecer. Eu estou como vice-presidente do Conselho do Centro Atleticano de Memória. Não é o Conselho do Atlético, é o Centro Atleticano de Memória. Isso aí, por muitos e muitos anos, tem uma turma que está cuidando da história do Galo, são CNPJs diferentes do Atlético, do Centro Atleticano de Memória. Passei madrugadas, fim de semana, sempre de forma voluntária, limpando taça, cadastrando documento, cadastrando tudo isso eu gosto. A vida me levou para esse negócio de comentário de futebol, mas eu gosto disso. Gostava de filmar a torcida, escrever crônica do Atlético, cuidar da história e tal. Essa é a parte mais gostosa do Atlético. E preservação da história. A gente soube na semana passada, falei assim, gente, eu queria contar já pra torcida de uma vez, porque se der ruim contra o Flamengo na Arena MRV, ninguém vai querer saber disso ou vai falar que nós estamos mudando o foco. Mas não é não, gente, de coração. Eu juro pela nossa Copa Libertadores. A sede do Galo era grande preocupação nossa se ela iria continuar ali, porque a sede administrativa do clube vai para a Arena MRV em janeiro. Seria em julho, adiou, em janeiro vai para a Arena MRV.
E a nossa grande preocupação é a gente perder aquele cartão postal, aquele escudo cravado no coração de Belo Horizonte, que tantas vezes a gente parou para uma resenha ali na porta, que tantos amigos a gente fez. Eu que vinha do interior, aquele para mim era a Meca, que eu ficava olhando assim e falava, cara, que gostoso estar aqui. João Doce de Leite na porta, passava Maria Pretinha, Dona Leni, sempre os atleticanos históricos ali, e a gente comprava ingresso na porta ali, né? A Lindaura plantando a espada de São Jorge lá na porta também. Então é tanta história ali que a gente não podia perder aquele ponto da cidade. E ali agora vai ser um centro cultural de preservação da história do Atlético. Nós vamos ter nosso museu gigante lá na Arena MRV, também fruto do trabalho do Centro Atleticano de Memória, do Emerson Maurílio, mas a gente vai ter agora na sede de Lourdes preservação da história do Atlético, da essência atleticana, ali enraizado no coração de Belo Horizonte, levando escola, levando a criançada lá. Então, breve pausa no pós-jogo por um excelente motivo para dar essa notícia para vocês. Eu lá no Centro Atleticano de Memória, sempre que possível, vou dar minha colaboração, sempre de forma voluntária, porque o Galo é inegociável. Voltando ao pós-jogo, meu Deus do céu, 26 minutos, eu preciso parar com isso. Eu queria fazer pós-jogo de 13 minutos. Como eu estou longe da câmera hoje, eu fiz de forma proposital para mostrar o presente do arco aqui, eu já vou dar o pause na câmera e sigo no nosso papo. Conversando com o Felipe Arco antes de Galo e River Plate, fui lá no muro lá, né, das pinturas, inclusive tinha um cruzeirense chorando porque o pai dele estava pintado lá, atleticano, e tantas pessoas vão lá, se emocionam pelas homenagens que têm sido prestadas ali, e o Felipe Arco falou, vai ser pintado, mas alguns rostos ali a gente tem dúvida. Eu falei, Arco, faz o Everson. Arco também é um cara que está entregando o corpo, a alma, a saúde, tudo ali, fazendo esse projeto fantástico. E a gente debatendo assim, tem tanta gente que não gosta do Everson, né? Eu falei, cara, isso é o de menos. Faz o Everson, porque se for olhar a geração digital, ninguém entra nesse muro, cara. Se o Hulk perder o final da Libertadores, vai ter gente batendo nele. O Everson, o Vitor apanhava pra caramba. Então, assim, faz por tudo que o cara já fez pelo clube. O Everson merece. Tá naquele paredão ali. Repito, infelizmente a geração tecnológica, ela valoriza pouco, e os torcedores do mundo do futebol, não estou falando do Atlético, os torcedores na era da internet, eles queimam muito os seus ídolos, eles queimam muito as pessoas, eles são bipolares, eles amam e odeiam uma intensidade muito rápida, e assim, eu acho que a gente tem que ser muito frio para falar, cara, esse tá na história. Não é por causa da final da Arena MRV, que bom que foi bem antes que a gente comentou sobre isso, é por tudo que o cara já fez pelo clube. O Everson merece demais. E o Everson impediu mais uma goleada, né? Eu acho que o futebol é de ciclos, né? Como a gente falou, o Otávio vinha bem na temporada, a gente hoje fica preocupado com a atuação dele. O Lianco vinha bem, jogou abaixo também. Quem mais que a gente não imaginava? O Fausto Vera vinha mal, subiu. O Davidson, muita gente não dava nada por ele. Ele colocou o Atlético na final da Copa Libertadores da América. Futebol é esse ciclo, para lá e para cá. E hoje a confiança do atleticano na final da Copa Libertadores da América está nas mãos do Everson, pelo menos creio eu. Você pode comentar aqui qual que é a sua esperança. Outra esperança, é claro, do craque. A vida sorri para os craques. O universo ama os craques. O universo conspira para os craques decidirem. E o Hulk, segundo Milito, que não está bem fisicamente, é onde mora a nossa esperança também, apesar de ter sido apagado também nos jogos contra o Flamengo. Conseguiu ali 2 chutes de falta, teve um outro que ele tá na quina da área, na Arena MRV, ele chuta o Rossi, solta, o cara quase pega um rebote, ele não lembro se era o Paulinho que quase pega o rebote, mas a esperança mora também nos pés do Hulk, mas eu não acredito que jogue contra o Atlético Paranaense. Se o Milito falou que hoje já foi pro sacrifício e ele estava sendo arrastado dentro de campo, principalmente no segundo tempo, me surpreenderia muito se ele fosse para campo contra o Atlético Paranaense. Eu acredito mais em ele no banco, no máximo, a inversão do Paulinho de titular e ele talvez entrando no segundo tempo. Me preocupou muito
ele dentro de campo e me preocupou quando o Milito descreveu a situação e pelo fato de a gente já ter o Atlético Paranaense no fim de semana aí, não acredito que ele vá jogar. Hoje, se você for colocar a urna eletrônica do Camisa 12 lá nas praças das cidades mineiras, eu acho que 3 jogadores hoje não seriam questionados pela torcida, inclusive o treinador. O Everson, que pediu goleadas seguidas, o Vera e o Daverson, porque eles não jogaram as finais da Copa do Brasil. O Zarate seria questionado por não estar disponível, por não voltar bem, o Bernard por não ter estreado, o Alonso pelo lance no Maracanã, o Arana por não ter ido bem, o Hulk por ter sido apagado, o Scarpa apagado, o Paulinho, enfim, todos eles teriam algum motivo. Então acho que só os 2 ali, que até outro dia a torcida era receosa quanto ao rendimento deles, seriam os 2 que passariam em branco das críticas hoje, né, da torcida pelo fato de terem ficado de fora desses jogos contra o Flamengo. E se tem o lado esquerdo, se tem a atuação do Hulk, independentemente de quem for para o ataque contra o Atlético Paranaense, não pode acontecer o que aconteceu hoje, do Daverson ser uma ilha isolada lá na frente, assistir ao jogo porque não conseguiram carregar a bola até ele, porque tudo que ele fez foi ter que disputar uma bola ou outra pelo alto. Tirando os últimos 15 minutos, né, na sexta-feira, antes do primeiro jogo, eu falei, Hugão, no Maracanã, depois dos 30 minutos, só vai dar galo. Tá no podcast do Portal Uai, se eu não me engano. Falei, cara, os jogos do Flamengo, depois dos 30 minutos, eles têm contra o Internacional. Então, até aquela cena do Gerson sendo atendido no gramado, eles estavam se arrastando em campo. O Flamengo vai cair depois dos 30 minutos. Na Arena MRV, o Atlético tinha dado aquele upzinho depois dos 30 do segundo tempo também. Tanto que o gol nasce no momento do Flamengo, nasce no momento que o Atlético teve uma chance clara de gol. E hoje, mais uma vez, o Flamengo teve essa queda. Mas até lá, nossos atacantes foram ilhas isoladas lá na frente. E novamente com dificuldade de acionar o banco de reservas, pelas peças que nós temos no banco. E é melhor a gente deixar claro agora, nessas derrotas para o Atlético Goianiense, empate com Fortaleza, empate com o Flamengo, o que nós temos à disposição. Porque se não chegar em janeiro, a gente ia finalizar a Copa do Brasil e da Libertadores e fala, tá vendo como é que é, dá conta do recado? Não, precisa reforçar demais esse banco de reservas. O Milito deve, coitado, chorar todo dia que ele vai dormir, lembra das cenas, dos momentos em que ele precisou acionar o banco de reservas. Enfim, estão muito pressionados? A gente está pressionado demais. O Botafogo também. Lá eles já têm certeza do título. A torcida deles é link atrás de link que eu estou salvando, é vídeo atrás de vídeo que eu estou salvando. Lá eles já têm certeza do título. Mas a pressão nossa, depois de ter perdido um título para o Flamengo na Copa do Brasil, é potencializada do lado de lá. Pela pressão do ano passado, de um time que estava com o título do Brasileiro nas mãos, terminou lá para a 4ª, 5ª posição do Campeonato Brasileiro, que está disputando novamente com o mesmo Palmeiras, que tem rixa de dirigente fora, por estar na primeira final de Libertadores da história deles. Aquela fase ruim que viveu o Botafogo nos últimos anos. A pressão do lado de lá, você pode ter certeza, é muito grande também. Eles têm o Galo na quarta-feira que vem, eles têm o Palmeiras 4 dias antes da final da Copa Libertadores da América, então tem pressão aqui, tem pressão lá. Talvez sem a capacidade de fazer um controle de carga, como nós temos a capacidade do lado de cá. Bora ainda confiar é o que nos resta e lutar. Beleza, turma? Eu vou deixar o comentário fixado aqui com o link da KTO para você se divertir com muita responsabilidade para maiores de 18 anos, proibido para menores de 18 anos, para você se divertir com responsabilidade. Vem aí os jogos das seleções das eliminatórias da Copa do Mundo, então não perde tempo. Vai se divertir com os jogos das seleções, o link está no comentário fixado aqui. Quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. Não faz sentido nenhum eu ter gravado um pós-jogo desse tamanho aqui. Mas a gente falou de Califórnia, falamos da série do Galo, falamos de Galo e Botafogo, falamos de Galo e Flamengo. Enfim, acho que eu desabafei. Acho que isso aqui foi uma terapia, um divã pra mim. Sabe aquele meme do cara com a garganta pra estourar assim? Acho que o pós-jogo foi tão demorado assim porque todo atleticano hoje ele quer falar 1 milhão de coisas. Ele quer
demonstrar a preocupação dele, a frustração com o fim de semana, a esperança com a final da Copa Libertadores da América. Tá todo mundo na mesma vibe. Beleza, Tom? Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo pós-jogo.